Obrigado, igualmente. Seja bem-vindo à rede de segurança colaborativa Co-Security. A Co-Security chegou no seu bairro trazendo o conceito de colaboração e participação coletiva na segurança da região. A partir de agora, você e a sua vizinhança estão unindo forças para abraçar um projeto unificado e estratégico. O conceito segurança colaborativa é muito mais do que monitorar as ruas com câmeras. É, na verdade, uma mudança cultural que une moradores, comerciantes e empresas com o objetivo de construir uma ampla rede de proteção para inibir que criminosos ajam nessa área. Com dezenas de câmeras monitorando ruas e calçadas, vamos construir uma verdadeira muralha virtual de proteção que irá afugentar a criminalidade para longe. Nossa central entra em contato com o poder público sempre que é demandada em uma ocorrência. E a polícia contará com as nossas imagens, captadas de vários ângulos e pontos estratégicos para auxiliar nas investigações e no combate ao crime. Nossos produtos estão disponíveis em 3 versões: Vision Tower, Wall Tower e Compacto. Todos eles trazem uma comunicação visual padronizada e ostensiva que mostra que nessa área existe uma rede de segurança profissional e organizada entre vizinhos. Munidos de QR Code, qualquer pessoa pode acessar nossa central e reportar um incidente. Assim que alertada, nossa equipe acessa as câmeras e inicia seu trabalho de auxiliar a polícia na identificação e até na detenção dos transgressores, levando as investigações para um novo patamar. Nossas câmeras são de última geração e alta definição. Com o tempo, serão capazes de reconhecer comportamentos estranhos com o uso da inteligência artificial e até detectar possíveis infrações de forma automática. Esse é o futuro que estamos construindo hoje. Na medida que novas tecnologias surgirem, poderemos ativá-las em nossa rede de proteção e você já faz parte disso imediatamente. O aplicativo Co-Security completa o fácil acesso às imagens ao vivo e armazenadas em nuvem, mas somente por pessoas autorizadas. Seja parte da solução. Envie esse vídeo para vizinhos, amigos e comerciantes. Quanto mais pessoas abraçarem essa ideia, maior será a rede de proteção da nossa região. Queremos que as pessoas voltem a andar livremente e esse esforço pode ser de todos nós. Co-Security, as ruas de volta para você. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança. Com oferecimento da startup Co-Security, apresentamos o 75º programa da série Co-Security Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias e trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje, interessantíssimo. Você vai amar, eu tenho certeza. Relações pessoais em condomínios. Para isso, 2 psicólogos muito feras. Olha só o currículo da primeira, da psicóloga. Liane Vieira do Prado, sócia proprietária, psicóloga supervisora da Psicologia AI, Serviços de Psicologia em Geral Limitada. Psicóloga desde 1987, pela Faculdade de Educação e Cultura do ABC, pós-graduada em Psicologia Hospitalar e Psicopedagogia pela Faculdade de Educação e Cultura também do ABC, pós-graduada em Educação Sexual pela Faculdade de Medicina do ABC, especialista em Psicologia do Trânsito pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, especialista em Avaliação Psicológica pelo Conselho Federal de Psicologia, especialista em ecoterapia pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Itaquá, Focus Educacional, em parceria com a Fundação Rancho GG. Psicodramatista pela Escola Paulista de Psicodrama, psicóloga no Centro de Atenção Psicológica e Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo entre 2001 e 2004. Bela experiência. Também especializada em neuropsicologia. De 2010 a 2020, a Liane atuou no Centro de Ecoterapia da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no Regimento de Polícia de Cavalaria Montada. Fez parte também do quadro de psicólogos da Clínica da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atendendo aos policiais militares. Atualmente também presta atendimento às viúvas de policiais militares executados na profissão. Ou seja, lidar com o pós-morte do
profissional policial. Ela também cursou especialização em emergências, desastres, morte e luto. Quer mais? Tem mais. Ela atua em recrutamento e seleção de funcionários para condomínios de alto padrão através de administradoras ou particular pelo próprio condomínio. Também atua ministrando cursos e palestras em emergências, desastres, catástrofes e incidentes críticos, como capacitação para profissionais da área de saúde e educação também nessa área. Psicóloga voluntária do Núcleo de Saúde Mental da Cruz Vermelha de São Paulo. Há 41 anos, embora seja novinha, atua na área de avaliação psicológica e na área de segurança privada. Concurso público na área de avaliação psicológica. Recursos para a segurança pública. Desde 1996, vem se dedicando à prática da psicoterapia em situações emergenciais, desastres, incidentes críticos e catástrofes, além de morte, suicídio e luto com familiares. Inclusive, e principalmente, a gente já falou, de policiais militares. Também se dedica à pesquisa e à prática da psicoterapia psicodinâmica para tratamento do transtorno do estresse pós-traumático, também em policiais militares. É membro da Rede Latino-Americana de Psicologia em Emergências e Desastres, coautora do livro Sexo, Tire Suas Dúvidas, pela editora Flu, e coautora do capítulo do livro O Psicólogo na Redução dos Riscos de Desastres. Também escreveu o capítulo 4 sobre os profissionais de primeira resposta. Ela é membro do Grupo de Estudos de Emergências, Desastres, Incidentes Críticos e Catástrofes. Atuou nos desastres de Brumadinho, Largo Paissandu, São Paulo, no Litoral Norte e na guerra em Israel, que está em curso. Então, é trabalho pesado da doutora Liane Vieira do Prado. Também conosco essa noite, hein? Sentiu o calibre do currículo. Vamos lá, olha o currículo do outro. Olavo Santana Filho, oficial superior da Polícia Militar, doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Psicólogo pela Universidade de Guarulhos, psicoterapeuta e psicodramatista pela Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama e Escola Paulista de Psicodrama. Pós-graduado em Gestão de Saúde, Desastres e Desenvolvimento pela Universidade da Costa Rica e Organização Pan-Americana de Saúde. Foi consultor dessa organização também em programas de preparação para desastres entre os anos de 85 e 87. Desde 1983, ele vem se dedicando à prática do psicodrama em proteção e defesa civil e no tratamento do trauma. Foi secretário de Estado, chefe da Casa Militar e coordenador estadual de proteção e defesa civil do Estado de São Paulo, entre 97 e 2001. Responsável por estratégias de preparação e treinamento de profissionais de resposta das 3 esferas de governo. Atuou no gerenciamento de mais de uma centena de emergências e desastres. É pioneiro na introdução da psicologia nas emergências e desastres no Brasil. Membro da Rede Latino-Americana de Psicologia em Emergências e Desastres. Autor do livro Capítulos e Artigos sobre Psicologia e Psicodrama nas Emergências e Desastres. E, por fim, ele também é conselheiro da Cruz Vermelha Brasileira, conselheiro nacional. No nosso programa, também conosco, como sempre, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando ele trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E quem vai dar para você toda a dica para você ter as ruas de volta para você é o nosso consultor CoSecurity, Daniel Cola de Almeida Carreiro. Tem até o risco, como ele parece um cantor sertanejo, até dele cantar alguma música nesse programa. Mas isso é só se vocês exigirem e cobrarem. O programa já vai ser um show com a Liane e com o Olavo, a quem eu dou boa noite, e a quem eu já vou fazer aquela famosa pergunta na lata e impressionante.
Como é ficar casado tanto tempo com um psicólogo que sabe tanta coisa como é o caso de vocês? Troca o chumbo aí e me explica essa. Vamos lá. Eu posso dizer que assim é muito bom, né? Até porque nós sabemos separar o que é o trabalho, né? Eu falo que assim é o sócio na empresa e o sócio em casa. Então, nós temos que saber separar isso. Talvez por isso estamos algumas décadas aí casados. Legal, parabéns pelo currículo de ambos e pelo trabalho muito obrigada. sério que vocês desenvolvem. Muito legal. Bacana. Então, é isso. Não, quero o depoimento dele também, que só o seu, só o seu não vale. Vamos boa, lá. Boa, muito bom. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. E diria que, para a sua pergunta, é só esse aqui que explica, só Freud. Só Freud, é verdade. Mas o que a Liane falou é uma verdade. Nós sabemos separar o que é o relacionamento esposo e esposa e o que é o profissional. Então, nós, da porta para dentro, deixamos o profissional quando é permitido, né? Quando é possível, não permitido, mas quando é possível, a gente sabe separar bem. Então, acho que isso é o êxito. Sem contar que a gente também trabalha com todos para trabalhar com os conflitos das pessoas, a gente também trabalha com os nossos conflitos, né? Então, a gente está sempre atento a isso. Um autoestudo, uma autoterapia, na verdade, né? Sim, sim. Isso é até uma coisa que eu ia perguntar, né? Como é que vocês conseguem lidar com toda essa pressão hoje? Hoje a gente tem pressão de todos os lados na sociedade, né? E vocês têm a missão nobre aí de tentar melhorar a cabeça das pessoas para que elas tenham condição de suportar tanta pressão, né? Sobretudo com essa questão da violência descontrolada, com os conflitos que não param de pipocar no mundo todo, né? Começa na casa e vai para o mundo afora. Enfim, como é realmente o preparo de vocês para lidar com isso? Bom, primeiro, vou falar por nós, né? Nosso preparo começou no banco da escola mesmo, né? E que, assim, a nossa formação não pode ficar só dentro da escola, né? Nós temos que voar mundo afora e buscar mais informações, mais formação. Então, assim, nosso preparo começou aí. E até por conta da profissão, né? E por seres humanos que somos, o processo de psicoterapia. Então, para nós é indispensável, né? E é o que nós recomendamos a todos. Né? Vocês praticam com vocês também o processo? Sim, eu tenho um terapeuta, o Olavo tem outro. Nós trabalhamos muita pressão, né? Porque tem hora que você tem que terceirizar. Santo de casa não faz milagre, né? Não, pelo contrário. Não. O que a Liane falou é isso. Além da nossa formação, nós temos que é contínua, né? Começou nos bancos escolares e continua diariamente, porque o mundo é muito dinâmico, né? Em especial nesse momento, nos últimos 4, 5 anos que estamos vivendo, que o mundo está polarizado, é tudo sim ou não, né? Tudo é porquê, né? Você fala bom dia, a pessoa quer entender por que bom dia, né? Ou não responde. Ou não responde, né? Então, para que a gente possa ajudar os nossos pacientes, os grupos com quem nós trabalhamos, a gente precisa estar com a nossa parte, não só intelectual, bem atualizada, mas as questões pessoais também, né? Então, por isso que nós precisamos estar com supervisão de alguém que tenha a nossa experiência, mas esteja de fora para nos ajudando, e também temos os nossos trabalhos, as questões pessoais individuais. Como a Liane disse, ela tem o terapeuta dela, eu tenho o meu, e de vez em quando nós sentamos lá e vamos dar uma mexida, uma ajustada no parafuso quando ele dá uma descalibrada, né? Porque a coisa não está fácil, não, né? Conflito a gente sempre teve no mundo, isso é a realidade da história da humanidade, mas nós fomos impactados ultimamente por algo que foi assustador, que foi a tal da pandemia. Não dá para falar, deixar de falar dela. Como é que vocês sentiram o mundo antes dessa pandemia e depois dela? A gente melhorou, a gente evoluiu. No outro dia eu ouvi um comentário de um motorista de Uber, de um taxista, ele dizendo, olha, parece que a gente, ser humano, ficou pior
depois dessa pandemia. O motorista dizendo, eu achava que a gente ia aprender, fazer uma revisão dos nossos erros, mas isso não aconteceu. Vocês perceberam? Tiveram essa percepção também? Eu vejo como se fossem dois mundos. O antipandêmico, né, e o pós-pandêmico. De uma forma, as pessoas assim, tiraram, né, o gatilho, né, do que já tinha. Então, assim, esse gatilho disparou de ansiedade, de depressão, e muito diferente do que todo mundo dizia, né? Eu quero ficar mais tempo em casa, eu quero ficar mais tempo com a família. Isso foi um formato que não era o esperado. Então, se nós olharmos aí, o número de feminicídio aumentou muito. Assustador. Assustador. E o conflito em casa, né, aumentou, né, em função, talvez as pessoas viviam mais separadas, a pandemia concentrou todo mundo em casa para trabalhar, para ficar em casa meio preso em função do isolamento que foi imposto, né? E imagina isso, daqui a pouco a gente vai tratar da questão em condomínio, então vocês vão ter muita coisa para contar, mas, no geral, isso aí afetou realmente as pessoas, né? Afetou, e nós percebemos também, assim, principalmente, né, no trânsito, falo assim, nos trajetos, as pessoas estão muito mais desconectadas de si mesmas. Então, as pessoas atravessam sem olhar a rua, não usam faixa de pedestre em hipótese alguma, os grupos de ciclistas, na atividade que eles têm, ao mesmo tempo, eles não param em semáforo fechado, que é para não desmontar o grupo por questões de segurança até. A gente vê que aumentou o número de atropelamentos por moto, porque o pedestre também não respeita nada. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que eu e o Olavo conversamos diariamente quando nós estamos indo para a empresa. Né? Porque, assim, é um horário que nós observamos que isso acontece muito mais. Bom, vocês trabalham muito com a Polícia Militar, até o Olavo, pela própria experiência profissional dele mais específica. Como é que vocês estão vendo hoje essa situação do policial, altamente impactado pelo aumento da violência, pela altíssima impunidade que tem no Brasil e por um certo até desrespeito, né, que parte da sociedade tem contra o policial e do próprio sistema de punição, que hoje está mais preocupado, parece, em punir o policial do que o infrator, o chamado bandido. Como é que fica a cabeça do policial nessa confusão, Olavo? Está bem complicado. Eu costumo dizer que nós, policiais antigos, hoje vendo toda essa tecnologia à disposição do pessoal que está aí no campo operacional, dá inveja, né? O GPS, coordenadas, projetos de monitoramento de carro, leitura de placas, tudo isso fascina, porque no passado não existia isso, o policial tinha que ser mais intuitivo. Hoje ele tem auxílio da tecnologia. Em compensação, se a tecnologia evoluiu, o ser humano não evoluiu, as leis não acompanharam essa evolução. Então, hoje a criminalidade está exacerbada e a gente percebeu isso da pandemia. A pandemia, como a Liane falou, fez com que disparasse alguns gatilhos de violência, agressividade, né? E isto não parou depois que retornamos, entre parênteses, ao dia a dia normal. A agressividade, a questão da violência, agressividade, no passado, eu acho que era muito mais fácil para o policial ser policial. As leis eram mais respeitadas, a autoridade, não importa de que poder fosse, legislativo, judiciário ou executivo, era mais respeitado, e a figura do policial como representante do poder público e do executor da lei era muito mais respeitado. Hoje está tudo dependendo do aqui e agora. O que, embora tenhamos códigos muito claros, alguns não acompanharam a evolução, a rapidez da evolução da sociedade, alguns crimes ainda não são puníveis com a velocidade que precisa, outros ainda continuam sendo punidos pelo passado. Então, assim, tem muita coisa que o policial não tem seu controle. Eu costumo dizer que o policial, o bandido não tem medo
da justiça, ele tem medo do policial. O policial não tem medo do bandido, ele tem medo da justiça. Exato. Né? Porque, assim, o policial ele tem uma fração de segundo, e isso não mudou com toda a tecnologia, para decidir se ele mata ou se ele morre, se ele prende ou o que ele faz. Né? Em compensação, o que vive à margem da lei não está nem aí. Ele está à margem da lei exatamente porque ele não cumpre as normas, não cumpre as leis e pouco está se importando. Nós estamos falando, eu estou atendendo um paciente de Israel e ele me colocou uma questão muito clara. O sogro dele está com Alzheimer. Então, quando dispara a sirene para eles terem que ir para o bunker, me impressionou a frase que eles usam, que ele gravou e ele sabe o que ele tem que sair. Bala perdida. Nossa. Então, bala perdida, a gente costuma dizer, não tem bala que é perdida, porque ela saiu de algum lugar e vai achar alguém. Né? E essa bala hoje está perdida de uma forma geral. Né? Os nossos pacientes se sentem mais seguros lá na zona de conflito, lá em Israel, do que aqui no Brasil. Então, hoje, é uma profissão tremendamente estressante. A gente tem visto números alarmantes de suicídios de policiais, de desajustes familiares. Né? A Liane atende muito a esse campo de suicídio, morte, luto e perda. As polícias militares, de uma forma geral, no Brasil inteiro, e corpos de bombeiros, têm seu sistema de saúde mental focado nisso, trabalhando 24 horas para isso, porque a sociedade está muito violenta, muito agressiva, e o policial, ele não é o super-homem. Aliás, hoje se comenta muito, né? Esse é um estigma que o policial tem de ser o solucionador de conflitos. E muitas vezes ele não tem todos os instrumentos e o apoio necessário para isso. Então, e essa questão que você tocou da insegurança jurídica, ela está pegando muito. Porque quando o agente da lei, não tem a proteção da lei para cumprir o seu papel, nossa, imagina a pressão psicológica fica muito maior sobre esse profissional, né? E o que a gente tem visto muito, por exemplo, a Liane é focada nesse atendimento de familiares de policial executado. Em alguns lugares bem desenvolvidos, esse é um crime punido com muita gravidade, porque ele está, na realidade, quando ele mata um policial, ele está matando um representante do poder público. Da lei. Da lei. Ele está violando a lei no seu grau máximo. Né? E hoje se faz isso como recompensa. A pessoa ganha uma promoção na organização dele, ganha um status, ele passa a ter um status, ser reconhecido, ser respeitado, como se fosse um troféu matar um policial. Sim. Então, hoje em dia, eu costumo dizer, se me dá inveja da tecnologia que o pessoal que está aí tem, eu tenho certeza que eles também têm inveja do respeito que nós tínhamos quando íamos para a rua no passado. E não vê se falar de letalidade, isso tudo é consequência, uma coisa é consequência da outra. Né? A violência indiscriminada não nos permite dizer que há uma letalidade. A morte violenta é de ambos os lados. Com certeza. Violência gera violência. Né? E eu costumo dizer assim, são contra os policiais militares. Mas na hora que precisam socorro, todo mundo lembra do 190. Exato. Não tem ninguém que esqueça esse número. Ninguém. Né? E a pressão é violenta, né? E aí, hoje, a gente vive uma situação esdrúxula. Vocês estão falando aí que vocês tratam de pessoas que vêm vítimas de guerra. Só que o Brasil está vivendo uma guerra civil não declarada há muito tempo. Média de 40, 43 mil mortos violentos, assassinatos por ano. Né? No Brasil está morrendo mais gente há muito tempo, há vários anos, do que muitas guerras pelo mundo afora. Então, como é que você lida com uma sociedade que está assim? Como é que o familiar de policial militar é impactado? Como é que você consegue fazer esse tratamento, Liane? Eu faço um tratamento de psicoterapia, né? Atendendo essas viúvas, né? Por conta do impacto que elas têm pela morte, pela própria insegurança, porque, assim, se matam o policial militar, se matar o marido,
dessa pessoa, ela, além de impactada, ela também está ameaçada. Então, nesses atendimentos, além do acolhimento, nós vamos orientando, né, para que ela busque novos caminhos, até mesmo pela sobrevivência dela e dos filhos, de uma forma geral. Por isso que nós usamos técnicas, né, do psicodrama, para que essas pessoas possam ter, né, uma visão um pouco melhor, um pouco mais acolhida, para poder dar andamento na vida, que a vida delas continua, né? Sim. Então, é um trabalho que não é fácil. Olavo, tem aqui uma provocação, o Coronel Telmo, falando, será o fim da atividade policial? Ele diz que a receita para o roubo, estão dizendo aí, ele cita aqui um exemplo, uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que 2 pessoas em uma moto não configuram aí uma justa causa para uma abordagem policial. Como é que é isso? Como é que o policial está se sentindo com isso aí, hein? Eu coloquei, eu vi esse post no Instagram do Coronel Telmo, e como relacionado com o nosso tema, né? Eu que coloquei, tá? Legal. Okay? Mas esse foi o post dele, no post dele no Instagram, nas redes sociais, no Instagram. Dureza, Olavo? Que doideira. Quando o policial não tem, é aquilo que eu te falei ainda há pouco, não tem a proteção legal para a sua atividade de proteção do cidadão. Isso é o nível máximo de loucura, né, de uma sociedade. Né? E o que é pior é que as nossas autoridades, né, que deveriam passar não necessariamente dar a segurança, mas pelo menos passar a sensação de segurança, passam ao contrário, né? Passa a sensação de que a lei não, ela pode ser flexível, quando a lei não pode ser flexível, né? A punição pode ser variável de acordo com a gravidade, especificidade do crime, mas a punição tem que ser real e concreta, para que a pessoa não sinta-se estimulada a continuar praticando o furto, né? Há pouco tempo vimos aí uma apreensão de 1.000 celulares, né? Só foi possível a apreensão de 1.000 porque alguém comprou esses 1.000 celulares. Sim. Então, se tem o que rouba, tem o receptador. Ambos e no caso do celular, tem um mercado internacional que compra esses celulares nossos vão para a África, para outros países. Né? Então, assim, como você estava dizendo no início, né? Hoje, com a tecnologia, e isso a gente sentiu durante a pandemia, não se falamos de São Paulo, de Brasil, hoje é do mundo. Né? Então, o tráfico de drogas está Europa, África, América do Sul, América do Norte, o crime organizado está, as parcerias, né? A gente fala, as parcerias hoje entre os crimes organizados não estão mais restritas somente a uma cidade, um estado ou um país. Eles têm uma interconexão, intercâmbio, né? Que é muito comum das instituições públicas, intercâmbios. Hoje eles estabelecem intercâmbios, fazem conexões. Então, na realidade, eles têm as filiais deles. Eles fazem o famoso SA, né? E as polícias, por sua vez, não conseguem fazer essa mesma interconexão, essas parcerias com a mesma velocidade. Né? Os poderes públicos não conseguem ter a mesma velocidade que tem a tecnologia, e a tecnologia facilita muito para eles. E a competição é contra uma empresa, vamos chamar assim, né? Uma empresa ilegal, às vezes legalizada, mas na essência ilegal, que fatura bilhões. Então, como é que o poder público vai competir com uma empresa altamente bem administrada, que é o crime, e que impacta a própria polícia, né? Com ataque direto e com indiretamente via corrupção. E, de outra forma indireta também, que impacta a sociedade, fazendo a sociedade consumir cada vez mais drogas, né? E que é um problema sério essa questão da droga. Droga e também outros vícios, né, que a gente vê pela sociedade. Ainda agora, na sabatina ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino chamou a atenção para o problema também do vício em bebida, que também abala demais e acaba, às vezes, sendo introdutório, parceiro até do uso de drogas, né, sobretudo entre os jovens. Né? Como é que a gente lida com esse tipo de explosão dessa loucura social?
eu penso que, assim, o que nós temos que né, fazer é começar pela educação dentro de casa. A casa tem que ser a base. Então, tem que começar por aí. Lembrando que, assim, nós adultos somos os pilares dos adolescentes e das crianças. Então, nós temos que ser esse modelo, nós temos que ser o orientador, o esclarecedor, o informador, nós temos que estar próximos. Né? Não importa o grau de parentesco, né? Mas nós temos que estar próximos às crianças, adolescentes, jovens adultos, porque a droga chega muito fácil até eles. E, né, como nós estávamos falando há pouco, é uma organização criminosa com respeito à hierarquia que nós não vemos em lugar nenhum, em nenhuma outra organização. Então, eles têm a essência da organização e da hierarquia. Hierarquia. Ali alguém manda e muita gente obedece. E na sociedade em geral a gente não vê isso com tanta facilidade. E a violação do que é determinado é de imediato, a punição é imediata e rigorosa. Execução. Não tem tornozeleira eletrônica para eles. Não, ainda agora eu recebi um vídeo que deu até vontade de publicar, mas eu depois pensei, achei melhor não. Mas o vídeo era, claro, traficantes em uma escola no Rio de Janeiro, botaram os garotos de joelho e os traficantes aplicando a punição, porque eles disseram que naquela escola, no espaço da escola, onde estuda criança deficiente, não é para fazer venda de droga, não é para consumir droga dentro da escola. Isso, o traficante chamando a atenção. Ou seja, parece o traficante virou o juiz, o Ministério Público, a polícia, né? Olha que inversão de valores, né, que a gente está vivendo. E eles impactando uma comunidade, e a gente está vendo a coisa que para mim, é da maior gravidade. A maioria dos crimes que a gente vê sendo noticiados, os praticantes são jovens, garotos. Como é que vocês estão vendo isso aí, hein? Hoje não tem mais... É o que a Liane falou, né? Tem algum problema em casa que não está conseguindo botar o jovem com a cabeça bacana, né? A Liane abordou muito bem. Só essa explosão do álcool e outras drogas é porque algo de muito grave está acontecendo que as pessoas não estão conseguindo dar conta, né? O álcool e a droga só servem para... Eu costumo dizer, o álcool e a droga não é bom, não é mal. O que ele é mal é a consequência dele. A pessoa, quando vai procurar o álcool e a droga, é porque ela não está conseguindo gerir ou manejar as suas dores, né? E o mundo do jeito que está, conflitos, polarização, discussões, agressividade, faz com que algumas pessoas tragam isso para o seio da sua família. E nós vemos aí, ontem, né, um pai que matou uma criança de 4 anos espancando-a. Então, isso causa dores que algumas pessoas que não têm a formação, como a Liane falou, ou orientação de pai e mãe, ou quem faz, às vezes, busque o remédio, que é o remédio inadequado, né, que é a álcool ou a droga, para amortecer essas emoções e esses sentimentos. E são meios de amortecer essas dores que, além de não amortecer, ainda tem outras consequências. Hoje, como vocês mesmos estavam falando, você não tem mais aquela figura aquele antigo marginal, luz vermelha. Hoje são jovens, né? Hoje você tem um champinha, garotos de 15, 16 anos aí que já inicia o crime porque ele vai precisar de obter recursos para poder consumir a droga, consumir também objetos de luxo que eles não têm nem ideia, mas uma moto de alta potência, então relógios de marca, celulares, tudo isso acabam tirando muitas vidas, e o resultado prático para quem cometeu o latrocínio é pífio. Eles muitas vezes não têm nem ideia do valor. Sabe que um relógio de marca é de R$1 milhão, mas ele não vai pegar mais que 10, 15 mil reais, que vai permitir que ele consuma droga por um determinado período. E aí ele entra naquele modo contínuo, vai roubando,
vai matando para consumir drogas. Né? Então, hoje... em um dado momento, ele é preso e aí o sistema não consegue ressocializar essa pessoa, é muito difícil nesse modelo que está, e você vai tendo aí o excesso de mortes. Então, o que a gente acaba tendo, a nossa guerra particular no Brasil, ela acaba sendo isso, né? A resultante desse processo contínuo de fabricação do criminoso, né? E a multiplicação da violência bestializada, sem controle, né? Banalizada, seria a melhor palavra, talvez, né? Exato. Sim. Eu quero só retomar uma questão da criança, do adolescente e do adulto jovem. Nós temos a responsabilidade de controlar o horário que as crianças e os adolescentes estão frente aos jogos, né? De sites, seja lá qual for, nós temos a responsabilidade de também estar na supervisão do que é que eles estão assistindo. Porque todos esses jogos, a internet ela é fantástica, né? Mas, infelizmente, nós não sabemos usá-la. E esses jogos, né, via internet, acabam trazendo um treinamento do que eles podem fazer. Sim. Então, é como se estivesse sendo uma formação para a delinquência, né? Para a crueldade. Então, e hoje você tem jogo de todo tipo, né? Você tem um jogo, desde um jogo que pode ser um jogo educacional, até o jogo que incentiva a violência, jogos de guerra, até o jogo que capta dinheiro, que acaba sendo até investimento, entre aspas, né? Para esse que está apostando e achando que vai ganhar dinheiro no jogo de apostas. E o Congresso Nacional Brasileiro acaba de regulamentar, né? Aprovar um pedaço da lei que regulamenta essa questão dos jogos eletrônicos, né? A questão da jogatina eletrônica, a modalidade bet. E quando nós falamos da dependência química, de álcool, droga, tabaco, nós temos a dependência de jogos também. Que é muito alta, é parecida. Essas adicções são parecidas, né? São. A adrenalina é a mesma. Né? E a dependência química é a mesma. Só muda, eu vou dizer assim, só muda a roupa. Né? Só muda a roupagem. Só muda a roupagem. Todo o restante é igual. Esse ponto que você tocou, então, da família é fundamental. E da família a gente pula para o condomínio, da casa para o condomínio. Como é que estão lidando com essa situação que a gente entra no tema do nosso programa, que sempre aborda questões condominiais? Como é que vocês estão vendo essa explosão de violência, essa gestão de relacionamento nos condomínios? Como é que está sendo isso? Até pela minha experiência, né, começa no recrutamento e seleção de funcionários. Até para ver qual é o funcionário que tem uma maior resiliência para lidar com esses condôminos mais agressivos, que confrontam mais. Então, eu penso que começa por aí. E depois a gente pode discutir de regulamentos, falar da hierarquia de novo, né, que é bastante importante, né, de todo esse relacionamento que existe dentro dos condomínios, independente do número de apartamentos, do número de casas, do número de famílias, do número de pessoas, mas a importância que isso tem, né, de nós estarmos mostrando o tempo todo o que é um relacionamento pessoal. É isso que eu ia te perguntar. Como é que vocês criaram alguma regra, algum sistema que possa melhorar essa comunicação aí, mais respeitosa, tornando ela mais eficaz entre moradores e funcionários para aquele condomínio operar melhor? Tem estudos, já tem uma metodologia para lidar com isso? Sim, existem metodologias, tem muita coisa sendo utilizada, sobretudo na área da justiça, na área de mediação de conflitos, porque, na realidade, nós estamos falando sobre uma área que é específica de mediação de conflitos. Nós estamos falando da sociedade, como ela está hoje em dia, e um condomínio nada mais é do que a parte dessa sociedade limitada, né? Delimitada, melhor dizendo, por muros e cercas, né?
Mas esses conflitos continuam internos nas famílias e, por consequência, os conflitos entre as famílias, né? O que uma família quer não é necessariamente o que a outra quer, ou seja, toda a polarização que nós temos visto no mundo e especificamente fora dos muros do condomínio são trazidos para o condomínio. Então, o espaço da minha garagem que é melhor, eu preciso... Quer dizer, há uma se existe uma tendência, uma individualização na sociedade, a família no condomínio também tem essa tendência. O brasileiro não tem a formação, como alguns países, em que a vida em condomínio, que foi a razão pela qual o ser humano se desenvolveu, ela não está muito desenvolvida. Então, assim, nós não temos a participação colaborativa. Para isso é que existem essas técnicas de mediação de conflitos, né? Não é nada relativo à psicoterapia, nada disso. É um trabalho de sociodrama, né? Que trabalha com as relações interpessoais, de modo a facilitar a gestão do condomínio, o trabalho dos funcionários e uma vivência melhor para os condôminos, né? Porque senão fica muito difícil, né? Qualquer tamanho que seja esse condomínio, gerenciar tudo isso só tem que necessariamente contar com metodologias de gerenciamento de conflitos. Tem sido muito divulgado hoje na área da justiça, né? Tem sido muito utilizada algumas dessas metodologias e são metodologias que podem e devem ser utilizadas nos condomínios para tornar a vida mais fácil e a administração desse condomínio, por sua vez, mais ágil e mais dinâmica. Vocês podem dar para a gente um exemplo prático aí de como é que vocês usam, quais são as práticas para essa resolução de conflitos entre moradores, funcionários, todo mundo que está no condomínio? Quais são as dicas práticas, mundo real, para tudo isso aí? Olha, existem algumas técnicas que se usa e tem sido muito útil, sobretudo nessas reuniões de condomínios, para tomada de decisões, né? Aonde a técnica, vamos usar o princípio da votação. Então, a primeira coisa que a gente costuma dizer, precisa ter um regulamento muito bem estruturado, em que estão previstos, como nós estávamos dizendo, os códigos e as leis, né, precisam ser dinâmicas. Da mesma forma, o condomínio precisa ter um regulamento onde está perfeitamente claro os direitos e os deveres dos condôminos. Porque a partir daí é que esse vai ser o código que vai ser utilizado para gerenciar os conflitos que vão surgir. Porque os conflitos vão surgir basicamente pela forma de comunicação, relacionamento humano. Então, se eu tiver um regulamento muito bem definido, eu já tenho uma base para manejar os conflitos, né? Porque o que estiver fora do regulamento é que eu vou trabalhar, né? Muito embora tenha aquelas pessoas que são avessas a cumprimento de normas e regulamentos, esses casos serão levados para discussão. Existem técnicas que você faz na gestão de conflitos, na administração de conflitos, numa reunião de condôminos, né, que você utiliza. São técnicas que trabalham até 100 pessoas com muita tranquilidade, e isso já se utiliza desde 1921, para vocês terem no século passado, já se trabalhava com isso. Então, hoje se fala em mediação de conflito, mas utilizando técnicas basicamente de trabalho em grupos, trabalho com grupos e em grupos, né? Uma delas é o sociodrama, que é muito utilizado para isso. Existem técnicas específicas que têm sido utilizadas com muito êxito em alguns locais, por exemplo, uma delas, técnica da cadeira vazia, né? A técnica da cadeira vazia era muito utilizada no século passado, quando alguém queria resolver um problema que para ele era o fundamental. Então, coloca-se a pessoa sentada nessa técnica da cadeira vazia para ele resolver. E qual a experiência, os relatos que tem, a hora que essa pessoa traz o problema que para ele é o principal,
a hora que ele senta, ele trava. Né? Ele não consegue dar. Então, enquanto ele está como reclamante, como um solicitante de uma solução, a hora que você opõe, ok, então agora você vai resolver. Como é que você vai... Naquele momento que ele não resolve, ele sente, opa, é hora de eu pedir ajuda, né? E aí que vem a turma do deixa disso, vamos resolver, né? De ouvir o outro e não querer que o outro faça por mim. O que é muito comum. Eu quero resolver o problema da minha garagem, do meu ar-condicionado, né? Do barulho da festa que eu vou dar. Né? E não estou querendo ouvir o outro. Eu quero resolver o meu problema sem ouvir o outro. E em termos de relações interpessoais, não é possível isso. Né? Se eu não ouvir o outro, eu não consigo ser ouvido. Né? O meu limite é, como nós falamos sempre, o meu limite vai até onde vai o limite do outro. E isso quem vai estabelecer, o limite é o regulamento. Então, o regulamento sólido, mas não o regulamento do brasileiro, do jeitinho, o do vamos ser flexível, vamos entender. Né? Afinal de contas, nasceu o netinho dele, está comemorando o nascimento, está soltando rojões. Né? Isso não pode ter essa flexibilidade de interpretação do regulamento. Tem uma equipe que assim, essa equipe é toda minha camarada, então eu posso infringir algumas coisas, né, algumas regras. O jeitinho brasileiro aplicado ali, né, a milésima potência, né? Exato. Nós temos a tendência, né? Já se tem vários estudos desse jeitinho do brasileiro, que pode ser muito útil quando o brasileiro cria um equipamento, desenvolve, através de uma startup, uma metodologia própria. Mas quando a gente vê esse jeitinho aplicado para me beneficiar em detrimento de outro, é a pior coisa que tem. Né? Esse jeitinho deixa de ser uma característica pessoal do brasileiro e passa a ser um dano à vida em comunidade. Né? Sim. A flexibilização vira corrupção do respeito à regra, né? E aí, sem a regra, é anomia, na anomia é bagunça total. E bagunça total, o que pode acontecer, né? Ninguém sabe. Aliás, sabe, o pau come, né? E até quando nós falamos, né, na questão do condomínio, quando tem os funcionários, e assim, sou eu que pago o condomínio, portanto, eu pago o salário dele. Então, ele tem que me aguentar. Não tem, né? Como o Olavo disse, o meu limite acaba quando começa o limite do outro. Então, se eu exijo que tenham respeito por mim, eu tenho que ser o primeiro a respeitar. Sim. Né? E começando a respeitar pelo regulamento do condomínio. Não é o regulamento que eu, condômina, crio. Mas existe, né, como o Olavo falou, existe um regulamento em cada condomínio. E é isso que nós devemos aplicar. Seguindo essa regra, seguindo essa determinação, né, não tem como fazer bordas para isso. Sim, então, porque aí você vai ter, sabendo a regra, entendendo a regra, tendo a consciência dela, é mais fácil que você obedeça, né? E quando você não conhece, né, você tem as balizas, tende a fazer qualquer coisa. Sim, exato. Você tem as balizas, quando você tem um regulamento, você tem as balizas. E aí quem vai gerenciar o conflito tem já limites pré-estabelecidos. Quando a gente fala isso, não estamos falando de uma rigidez profunda, até porque o regulamento pode ser alterado, e sempre é alterado pela maioria, né? Mas essa alteração não pode ser diária, frequente, até para que as pessoas possam assimilar, possam poder ter uma noção do que está vigindo. Né? Ele não é uma coisa imutável, mas também não é mutável ao sabor de quem assim o acha. Né? Sim, e aquela questão, né? A geração da consciência individual, né? Se você não gerar ela, você não vai ter a consciência coletiva defeituosa. Né? Sim. Ela precisa de um tempo para elaborar esse novo regulamento. Sim. Né? Não é nada automatizado. Então, e tudo tem que ser dentro daquilo que é mais difícil, o tal do diálogo, né? Cada vez mais complicado, né? E nós também temos a responsabilidade, se nós percebemos que algum condômino não está agindo de acordo, né, com respeito às pessoas que estão prestando serviços no condomínio para nós mesmos, né,
Nós temos essa responsabilidade de chegar para o vizinho, né, de uma forma bem amigável, bem harmoniosa, né, com muitos cuidados, e até assim, né, usando um termo de dar um toque para ele. Né? Mas nós também temos que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes o conflito de dentro de casa, né, o condômino leva para fora da porta. Sim, leva, é isso. E aí, assim, isso não pode tumultuar o condomínio, não pode atingir os colaboradores do condomínio. Uma regra básica que eu recomendo é que, assim, essa mediação não seja feita por ninguém do condomínio, seja feita por alguém terceirizado, porque precisa ser alguém que venha de fora, que não esteja contaminado ou impregnado pelo clima, pelo ambiente, e aí ele possa tranquilamente, né, sem interesse, sem participação direta, auxiliar ao gestor, né, na condução daquela mediação. Imparcial. Exato, dá a característica da imparcialidade, não só cognitiva, mas emocional. Sim. Porque o condômino vai perceber se eu estou envolvido, se eu tenho interesse pessoal na coisa. Que eu sei manejar a técnica, que eu sei trabalhar com a técnica, isso é mais fácil de convencer o condômino, mas ele precisa ser convencido pela parte emocional, que eu estou ali para auxiliá-lo, né, e não auxiliar a A, B, C ou D. Sim. E esse mediador de conflito, ele consegue estabelecer o limite que cada um vai, né, no que está acontecendo, né, até que cada um possa ceder ao máximo para poder chegar ao tão difícil consenso, né? E esse consenso, eu penso que, assim, como é que nós podemos chegar nesse tão difícil consenso, né? Nós temos que ter canais abertos de comunicação. Nós temos que ter um acesso para esse administrador, para esse mediador. Né? E, como foi dito, esse mediador tem que ter uma participação neutra. Né? Ele não pode pender nem para um lado nem para o outro. Ele tem que ser imparcial. Mas a importância que isso tem na convivência dessa comunidade chamada condomínio. Sim, e isso aí tem tudo a ver até com o que estamos vivendo no Brasil hoje, na questão política. Polarizou, tudo polarizou. Mas parece que essa polarização nacional, ela não é o contrário. Não é porque há uma polarização política que está acontecendo uma polarização na sociedade. Não, a sociedade é que está polarizada e ela evolui para a política. E aí na política nada acontece, porque se você não consegue criar elementos comuns para a coisa acontecer, a política se inviabiliza. É isso que a gente está vendo um pouco hoje, né? Hoje o mundo parece que está muito claro que ele está dividido entre D e E, direita ou esquerda. E esqueceram que tem uma coisa chamada H, que é o humano. Este é o principal, porque só existe o D e o E por opção do ser humano. Do H. Em razão do H. Né? Então, assim, se eu for D e o outro for E, quem vai ser o H? Exatamente. Esse aí desaparece, né? Se anula, né? É neutralizado, eliminado. Né? Exatamente. Então, a polarização hoje é uma coisa que não é uma coisa específica do país, é uma coisa que nos parece mundial, esquerda e direita. Né? Sumiu o centro, né? Parece que o centro acaba sendo uma opção momentânea e em cima do muro. Mas por quê? Esqueceu-se da letra maior, que é o H de humano. E o fenômeno totalitário, autoritário, ele sempre nasce daquela resultante. Quando você trata, em vez de você tratar o outro como um adversário, alguém que pensa diferente, e você passa a tratar esse outro como inimigo. E o inimigo tem que ser eliminado e não convencido, né? Então, é isso. O fenômeno totalitário opera dessa maneira. E nós estamos em alta velocidade. Isso é no mundo todo, né? Exato. É uma coisa mundial. E o que acontece? Hoje você tem os meios de comunicação, eles são instantâneos. Propagam, né? A propagação da informação, do acontecimento, é questão de segundos. Né? Nós estávamos dormindo quando estourou o conflito lá em Gaza. Acordamos, já estávamos com todas as informações. E aí já está os pró e contras, né? Sim. E aí você tem aí todas as divisões, todos os antisionismos, a coisa acirra.
né? Então, os meios de comunicações hoje, a tecnologia, ela dificulta um pouco o processamento dessa informação para o ser humano, né? Ele tem uma overdose de informações, mas não tem tempo para processá-las. E nem sempre essas informações são verídicas, né? Nós temos muitas informações fakes. Sim, demais. E o que acontece no condomínio, né? As informações que vêm no condomínio, a propagação dessas informações também tem essa mesma velocidade. Então, nós podemos e devemos ver o condomínio como um micro exemplo, né, da sociedade aonde está estabelecido, está implantado aquele condomínio. Então, no condomínio, a questão da liderança parece ser fundamental, né? Qual é o preparo que tem que ter o síndico, que, em tese, né, tem que ser o líder desse condomínio? Ele tem que ter primeiro, ele tem que ser muito bem recrutado e muito bem selecionado, né? Ele tem que ter o perfil do condomínio no sentido de ter a liderança mesmo, de ser um líder. Não basta ser um chefe, né? Não. Ser chefe é uma outra coisa, né? Ele tem que ser um líder. Ele tem que ter conhecimentos, ele tem que ter esse senso de mediação. Né? Se um vizinho reclama do outro, como é que ele vai fazer? Se alguém está ultrapassando o limite da vaga, do elevador, né? Ele tem que ter esse senso. E nós, no recrutamento e seleção, temos que perceber esse perfil. Qual é o perfil do condomínio? Nem todos os síndicos têm que ter o mesmo perfil. Sim. Isso é individualizado. Porque as pessoas são diferentes, né? É isso, tem que entender isso, né? Mas a tolerância, a pessoa tem que ter essa característica, senão ela não suporta. Mas a tolerância também não pode ser conivência, porque senão vira bagunça, né? Ele tem que ser imparcial. E aquilo que vocês falaram, né? Ter clareza da regra e fazer os outros também terem, para poder você... o limite é esse aqui. Se passar do limite, tem punição prevista. E a punição vai ser cumprida, né? Acho que o caminho é esse, né? Sim. A norma tem que ser clara e as consequências da violação da norma também claras e aplicáveis. Porque senão nós voltamos à questão das leis penais, né? Das leis que... Não pode ser nem exagerada, nem tênue demais, né? Nem condescendente demais. Exato. É isso, né? Vou falar uma frase, né, do futebol que é assim: a regra é clara. Isso. Então, assim, a regra tem que ser clara. E se tiver a grande frase do Arnaldo César Coelho. Exato. E se tiver dúvidas, está escrito aqui, no regulamento. Esse, eu vou dizer assim, esse é o maior tesouro que o síndico pode ter. Sim. Está no regulamento. Não sou eu que estou falando, é o regulamento. Eu sou o porta-voz desse regulamento. Então, o grande segredo, na verdade, é saber que todo mundo sabe qual é o regulamento, né? Para você depois poder... E todo mundo sabe. Já sabe? Então, vamos lá. Como é que a gente pode cumprir isso da melhor forma, né? A liderança tem esse papel, então. Sim, sim. Né? E a imparcialidade disso é o que está escrito aqui no regulamento do condomínio. Coincidentemente, nós tivemos um condomínio esse final de semana e nós ficamos sabendo como é que foi a escolha do síndico, da subsíndico. O síndico nós soubemos que foi a escolha. Aí, quem vai ser o subsíndico? Todo mundo deu um passo atrás. Continuava só o síndico. Né? Então, assim, é um trabalho difícil e que muita gente não quer participar mesmo. Né? Assim, nesse caso que nós tomamos conhecimento, uma das opções assim: vamos contratar um síndico profissional, então. Né? Mas esse síndico profissional vai precisar ter os conselheiros lá no prédio, né? Exatamente. Então, ele pode virar um déspota também, porque ele não dá para ser uma pessoa externa que venha de vez em quando, né? Porque a pessoa que está convivendo e está vivendo, ela sabe o que aquele condomínio precisa. Ela pode ser preparada, pode ser capacitada, né? Pode ser instrumentada com essas técnicas, né? Para que ela possa dar cabo das coisas. Assim, não dá para chamar também um terceirizado de meia em meia hora. Ele precisa ter pelo menos uma instrumentação básica para gerenciar o dia a dia, né? Então, dar conta do dia a dia, e a hora que a coisa assumir uma proporção
maior, aí eles chamam uma pessoa especializada, que seja especializada na administração dos conflitos. Quando não tiver na lei, quando for uma questão de relacionamento interpessoal, de idiosincrasia, de entendimento, que aí nós vamos ter, no condomínio você tem tudo, né? A pessoa que é doente, a pessoa que é rígida. Então, isso você chama um técnico para conduzir, mas, assim como a Eliane falou, você tem que selecionar uma pessoa que tem característica, que tem personalidade, liderança, e depois você pode treiná-la e treinar a sua equipe, né, a equipe de direção, dos diretores, para que eles possam dar conta do mínimo necessário, né? E, no caso de conflitos que se estabeleçam, e é muito comum, vamos chamar o advogado, vamos para a justiça. Existe uma etapa antes da justiça, que é essa etapa de gestão de conflitos, mediação de conflitos, tanto que a mediação de conflitos está sendo muito bem aceita na área jurídica, porque ela não é um passo anterior para o estabelecimento de um acordo de decisões que não precisam necessariamente ter a intervenção da justiça. Sim, ela é mais barata, ganha tempo, né? E, às vezes, e na maioria das vezes é mais eficaz, né? Resolve logo, né? E o que nós temos que lembrar também, né? O Olavo falou do síndico terceirizado, mesmo o síndico que mora no condomínio, ele também tem que ter um horário respeitado, né? Não é a qualquer hora, a qualquer momento que eu posso chamar esse síndico, né? Tivemos uma situação recente que um condômino não tinha horário, era meia-noite, 1h da manhã, 2, 5, não importava, ele, assim, mandava mensagem, né, que hoje tem que ser tudo instantâneo, né, mandava mensagem, ele ligava, como se não bastasse, ele ainda tocava o interfone, né? E se não atendesse o interfone, foi uma situação bastante delicada. Se o síndico não atendesse o interfone, ele ia tocar campainha, né? Então, uma coisa assim, cadê a regra? Cadê o limite? Limite. Então, isso também tem que estar no regulamento. Exatamente. Sobre o ponto focal do nosso programa, segurança colaborativa. Como é que as pessoas podem ser aí incentivadas a melhorar as condições de segurança num condomínio? Como é que você faz, pergunta dura para vocês, como é que você faz uma pessoa se sentir mais segura em meio a esse mundo de plena insegurança? Eu diria assim que o melhor exemplo é o lema que existe na Defesa Civil. Defesa Civil somos todos nós. Segurança, a gente sabe que é uma sensação, muito mais é uma sensação do que, às vezes, uma realidade, uma coisa prática. Às vezes você tem aquele boneco ali, ele faz mais, causa mais efeito do que uma pessoa parada ali. Então, como é uma sensação, ela depende basicamente de você sentir e, com isso, você, como o próprio nome diz, colaborativa. Segurança somos todos nós. Não existe condomínio que seja seguro se os condôminos não fizerem ou praticarem a sua segurança. Não adianta a segurança aqui é por câmera, é por vigia de moto, por drone, por ronda. Tudo isso será facilmente burlado se cada um não tiver a sua consciência de que a responsabilidade também é dele. Então, mas aí vai mais uma vez, assim, essa segurança depende da participação efetiva de cada um dos condôminos, né? Então, assim, essa sensação só vai ser sentida quando cada um cuidar do seu espaço, da segurança do seu espaço, porque aí a somatória das ações dos condôminos não será uma simples soma, mas será exponencial, né? Então, a força dos condôminos será muito maior. Não é uma coisa fácil de ser praticada, mas aí sim, com a utilização de tecnologia, isso pode ser mais facilitado para o condômino, né? Então, assim, o nome colaborativo é porque assim, eu também sou responsável. Não é só o síndico, não é só os equipamentos, mas eu também tenho que participar. Eu não posso deixar na mão só dos equipamentos.
Quando acaba a luz, quando acaba dá um blackout, quando tem um evento desastroso da natureza, eu tenho que também participar, né? Não é deixar só na mão. Aqui, mais uma vez, vai a noção de que a segurança começa pela sensação, né? E sensação não é só tecnologia, né? A tecnologia não pode deixar a pessoa, eu tenho a tecnologia, eu não preciso me preocupar. Ao contrário, eu tenho que potencializar essa tecnologia. Para ter a solução efetiva, né? A gente vê todo ano, né? Todo ano a gente ouve a mesma história, todo ano acontece algum tipo de desastre, né? A gente está sempre em crise hídrica, ou por falta d'água ou por excesso de água, né? E as soluções são sempre aquela mesma história. Secou, deu problema, cadê a política pública para resolver? Encheu, enchente destruiu tudo, cadê a política pública para minimizar o impacto? Então, a gente tem muito ainda a evoluir em questão de defesa civil, né, Olavo? Essa que é a sua especialidade, né? Sobretudo pela educação da população. Nós temos na nossa rede latino-americana, nós temos um colega que é de Cuba. Quando tem esses furacões no Caribe, os estragos em Cuba são muito menos sentidos em termos de perdas de vidas humanas do que nos Estados Unidos. Porque em Cuba, a defesa civil é por rua. Então, essa questão da segurança colaborativa de um condomínio, todo mundo é responsável por avisar o outro, estar atento ao outro e se ajudar, né? Então, assim, no Brasil, por que não acontece? Né? Porque nós só lembramos que existe a prevenção depois que a porta está arrombada. Isso. Então, e aqui a porta arrombada toda hora, né? Exato, né? Nós vivemos de botar tranca na porta arrombada. Isso. E isso no sentido não só da segurança, mas da proteção e defesa civil. É uma característica que o brasileiro tem, a famosa Deus é brasileiro. Isso. Não só Deus não é brasileiro, como o assessor dele, o Papa, é argentino. Né? Então, não adianta a gente ficar usando essa figura de metafórica de que Deus é brasileiro. Né? E aí nós devemos lembrar o que diziam os antigos, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Se eu tomar conta da segurança do meu espaço, né, eu estou potencializando toda a tecnologia, todos os recursos que o condomínio agregou a isso. Se eu trouxer as pessoas, avisar quem vai vir, identificar essas pessoas, não ser relapso com relação a isso, né? Se eu vou receber uma encomenda, deixar claro que horas que vai chegar, que momentos vão chegar. Eu vi um vídeo ontem, a pessoa entrou num condomínio e roubou uma bicicleta que estava no bicicletário, mas não é que ele estava na porta do condomínio, estava no meio do condomínio. Essa pessoa entrou, se estava monitorado, que tinha um bom sistema de câmeras de vídeo, mas faltou o básico. Quem é essa pessoa? A identificação, né, de quem entra. Identificação, exatamente. Controle de acesso é o básico para qualquer lugar. Não é só para um prédio, né, que você usa um QR Code para... Não tem nem ação do ser humano. Você foi lá, leu o QR Code, pôs seus dados, está identificado, e você entra. Né? Então, assim, a tecnologia ajuda quando você tem uma série de cuidados também do ser humano, porque senão a gente não podemos esquecer que por trás de tecnologia sempre existe um ser humano. Por mais que você programe uma segurança, sempre tem aquele que vai vir contra a segurança. Então, assim, se não houver uma participação de todos, não tem... A palavra é essa mesmo, né? Segurança colaborativa. Não existe segurança individual. Né? A colaborativa é porque a minha segurança também depende da sua segurança. E a minha segurança junto com a sua não é dois, é muito mais que dois. É muito mais que uma simples somatória. Eu quero fazer um alerta aqui, que eu assisti uma questão de um condomínio que foi muito bacana. Né? A condômina entrou e percebeu, né, que o portão da garagem estava lento demais. Ela não reclamou, ela comunicou. Eu achei isso assim, tão brilhante, né? Porque assim, ela não foi para reclamar.
Ela foi para falar da segurança dela e da segurança do condomínio como um todo. Né? E ela foi extremamente educada. Olha, Não, e usar o conceito e a palavra certa tem efeito mágico. Né? Ah, ela protestou, reclamou. Alguém vai reagir mal. Comunicou. O cara, muito obrigado, vamos resolver. Exatamente. Exatamente. E quem assistiu, né, também teve um outro comportamento. Porque ela não reclamou. Ela fez Ou seja, a postura não gerou conflito. Então, parece que cabe muito mais a cada um ter um pouco de autocontenção, se policiar, talvez seja essa a palavra, né? Para não ser o promotor do conflito, né? Autocontrole. Né? Autocontrole. Nós falamos tanto da inteligência emocional, né? Ela tem que ser praticada. Tem que ser praticada. Legal. Marcel Bussolin Marques, segurança colaborativa, é tudo isso aí, né? É aplicação da inteligência, não a da artificial, que também participa, mas, sobretudo, da inteligência emocional do ser humano envolvido nesse processo, né? Boa noite. É isso. Boa noite, Liane, Coronel Olavo, Serrão, Daniel, todos que nos acompanham. Tenente André Luiz, lá de Foz do Iguaçu, que já me acionou aqui no WhatsApp, está participando. Então, isso é muito bacana. Bom, é verdade, o Coronel Olavo comentou da participação colaborativa, né? E a CoSecurity entra justamente aí na segurança colaborativa, que além dos condôminos, né? Como nós tratamos das ruas e calçadas, também aí o nosso comercial, o Daniel, né? Como os demais comerciais, fazem esse trabalho do quê? Dessa integração dos condomínios, comércios e residência, né? Para essa segurança colaborativa. Então, acho que o assunto foi muito importante, né? Falando sobre segurança como um todo e depois dos condomínios. E é isso, Serrão. Eu vi que o Coronel Olavo foi chefe da Casa Militar e eu trabalhei no City Câmeras com o Coronel José Roberto, que foi também chefe da Casa Militar. E estou nessa área, né, pela oportunidade que ele me deu. Então, poxa, bacana esse programa, muito legal. Muito bom. José Roberto foi meu tenente. Olha, que legal. Bacana. E agora, o momento valioso do programa, a dica para você melhorar o seu condomínio, a sua casa, o seu comércio. O Daniel vai trazer, vai cantar ou vai trazer uma dica de como você traz o CoSecurity, como você traz o CoSecurity para a sua vida? Boa noite, Serrão. Boa noite, Liane, doutor Olavo, Marcel, obrigado pela oportunidade. Primeira vez aqui, vou estrear, né? Vamos lá. Eu prefiro falar da CoSecurity do que cantar. O cantar não é muito meu forte, não. Cantar vai ficar para outro programa, né? Se fosse dançar, eu até iria, mas agora cantar não é muito meu forte, não. Bom, pessoal, a CoSecurity, como o Marcel falou, é uma rede colaborativa, né? Ação preventiva, um poste ostensivo que chama atenção, tanto de dia quanto de noite. Ação reativa. Temos o QR Code, que para qualquer ação que vê, qualquer transitante possa chamar, pedir uma ajuda, perdeu algum animal, algum idoso perdido. Então, nós temos esses vários requisitos no nosso produto. Né? Temos uma central de monitoramento também, que é muito ostensiva, prestativa também. Tá? A ação imediata também, se na hora do ocorrido te der para responsabilizar o bandido, também a gente consegue, né? Nós temos também o nosso aplicativo, que ele é muito alto, é fácil de mexer também, é didático, bem fácil de mexer, e é simples de instalar, apenas um cabo de rede e um cabo de energia para ligar nosso totem. Não precisa de muita coisa para ter o nosso dispositivo instalado no seu condomínio. E os produtos? O que a gente tem para oferecer? E se é caro ou é barato? Qual é o segredo disso aí? Então, nós temos 3 produtos hoje no mercado. Um compacto, que é a caixa com 2 câmeras, 90 graus. Temos o All Tower, que é o poste faceado, né? Que a gente fala que é um poste literalmente cortado ao meio. Ele pode ter 2 câmeras ou 3 câmeras, tá? Pega 180 graus, uma para a direita, uma para a esquerda, uma para frente. E temos o Vision Tower, que é literalmente o poste que ele é fincado no chão ou aparafusado, com 3 câmeras. Olha, eu falo para os meus clientes que a vida do ser humano não tem valor. Se tiver valor, me fale que eu vou querer comprar uma vida de alguém. Então, assim,
Hoje os valores, por exemplo, de um Visual Tower com 3 câmeras, ele tem uma ativação de R$ 1.099 com mensalidade de R$ 749 por mês. Dual Tower com 2 câmeras, R$ 899 com R$ 599 de mensalidade. E o compacto, R$ 599 ativação com a mensalidade de R$ 389 por mês. E tudo isso acaba saindo barato porque você dilui para o condomínio, né? Exatamente. Então, você faz um rateio. É super racional, né? Você faz um rateio, exatamente. Maravilha. Então, quem quiser contratar o serviço CoSecurity, o que é que faz? Ou chama o número que está abaixo de mim aí, do meu vídeo aí, ou temos os canais do WhatsApp, é o 11 9 4086 0266, ou telefone fixo 11 3393 1742, ou o site www.consecurity.com.br. Maravilha. Recado dado, peixe vendido. Marcel Bussolin Marques. Hoje a gente estourou o tempinho um pouquinho, mas acho que valeu a pena, né? Parece sabatina de ministro do Supremo ou de procurador-geral da República, mas o nosso doeu menos e rendeu muito mais, né? Verdade, Serrão. Muito conteúdo para pouco tempo de programa hoje, né? Acho que o assunto aí poderia avançar bem, né? Bom, Serrão, um questionamento, antes do agradecimento, um questionamento que os comerciais sempre ouvem. Poxa, mas eu vou instalar aqui um equipamento e vou tomar conta dos outros na rua? Um roubo, um furto, um acidente de trânsito? Mas espera aí, os condôminos também vão para as ruas, os prestadores de serviço do condomínio, tá certo? Então, existe toda essa preocupação. Outro dia mesmo, na Zona Oeste, em Perdizes, uma funcionária do condomínio estava sentada ali num degrau do condomínio, foi roubada ali na mão grande mesmo, não teve nem arma, né? E esse indivíduo foi preso logo em seguida e as imagens serviram para envio ao 23º DP Perdizes e, posteriormente, ao 91 DP de Casa, que foi efetuado um flagrante. Então, as imagens serviram como prova. Então, né, temos vários casos, né, dessa maneira. Então, isso que o Daniel falou, temos 3 soluções aí, mais de 2.600 câmeras em São Paulo e mais de 430 ofícios enviados aos DPs, economizando o recurso material e humano dos órgãos de segurança, e não precisar ir atrás dessas imagens. Bom, em nome da CoSecurity, eu agradeço a participação da Liane e do Coronel Olavo, foi realmente uma aula. Muito obrigado, espero que vocês voltem, né? Porque tem muito assunto aí de grande interesse da comunidade, do nosso programa. Muito obrigado e já desejo de antemão para vocês, todos que nos acompanham, boas festas e um excelente ano novo. Muito bem. Liane e Olavo, o balanço final de vocês, a saideira, né? Que Papai Noel está chegando. Vamos lá. Pois é, e é uma época que nós temos que ter mais atenção, né, dentro do condomínio, principalmente, né, para que possamos impedir a invasão dos não desejados. Então, é o momento de um alerta maior, Sim. de uma atenção maior. Estejamos todos atentos, porque esse período de boas festas, né, tem muito aproveitador disso. Quero aproveitar e agradecer o convite, agradecer a presença de vocês aqui, compartilhando esse momento que para nós é tão brilhante, é tão importante, porque, né, nós temos que divulgar as informações, cabe a nossa responsabilidade enquanto ser humano, enquanto H, como o Olavo disse, né? E desejar a todos também boas festas, e um excelente 2024 com muito mais segurança e uma maior harmonia nos condomínios. Uma boa noite para vocês, obrigado pelo convite, e que o Liane falou que a gente não permita que as festas de final de ano sejam transformadas em uma dor de final de ano, né? Então, isso é só a gente sempre se lembrando de que segurança somos todos nós. Uma boa noite, estamos sempre à disposição. Maravilha! E em nome da direção da CoSecurity, eu desejo a todos um Feliz Natal. Pense lá nele, naquele que nasceu, naquele
que viveu e morreu por você, Jesus. Lembra também, ano que vem, que você vai trazer todas as energias boas para ter um 2024 maravilhoso. A gente aqui na CoSecurity vai dar o nosso recesso no nosso programa. Ano que vem a gente vai voltar com tudo, trazendo toda quarta-feira aquela sessão, aquela live inteligente que ajuda a melhorar a sua vida, dando um show de segurança colaborativa e de informação correta e relevante. Então, vamos lá. Participaram desse CoSecurity 75, Liane Vieira do Prado, psicóloga, Olavo Santana Filho, que é coronel e também psicólogo, Marcel Bussolin Marques e Daniel Cola de Almeida Carreiro, da equipe CoSecurity. Toda quarta-feira, você sabe, tem CoSecurity. Entra lá, mantém no canal da Escola Superior de Segurança, dê o seu like, ajude a divulgar o nosso programa e se prepara que ano que vem a gente vem cheio de novidade para vocês. Então, Feliz Natal, Ano Novo maravilhoso, aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto. Até. Boa noite. Boa noite. CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para a segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você.